Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Aracha Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos continuar com a nossa aula de matemática falando mais um pouco sobre números racionais. Lembrar que na aula passada a gente falou sobre potenciação. O que é potenciação? É você pegar um número e elevar a um expoente par, pode ser um expoente ímpar, pode ser um expoente positivo, pode ser um expoente negativo, né? E a gente fez isso com números racionais. Lembrar que os números racionais são os números inteiros, os números naturais e outros números que eu posso escrevê-los na forma de fração. Por exemplo, o número 16 sobre 25, né? Então, 16/25 é um exemplo de um número racional. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. A gente vai ver como que eu faço a radiciação deles. O que é a radiciação? É o contrário da potenciação. Se antes eu elevava ao quadrado, que é multiplicar duas vezes o mesmo número, agora eu vou fazer o quê? Eu vou tirar uma raiz quadrada. Vem comigo que eu vou te ensinar melhor sobre isso. Então, os números racionais, eles estão presentes em toda a matemática. Imagina que quando você tem fórmulas físicas, você usa números racionais. Imagina quando você calcula área, você precisa de números racionais. Imagine que quando você calcula volume de sólido geométrico, você vai utilizar números racionais. Transferidor para calcular ângulos, seja em graus, seja em minutos, seja em segundos, nós vamos utilizar números racionais. Além de Pitágoras, quando eu faço o plano cartesiano, uso um escalímetro. Diversas são as aplicações, mexo com alguns triângulos de números racionais. Então, a gente, providencialmente, nós estamos ligados ou nós estamos em contato com eles constantemente. Por isso que nós tentamos aprofundar tanto nos números racionais para que vocês fiquem melhor esse conteúdo, tá ok? E o que é a radiciação? É o ato ou operação de extrair raízes a um número. Então, eu vou extrair raiz. E eu sempre brinco com meus alunos, gente, não é uma raiz qualquer. E não é raiz de árvore. Porque quando você fala para o aluno assim, tira a raiz quadrada. Será que isso aqui é uma raiz quadrada? Se é isso que eu vou fazer, tem essa brincadeira aqui, ó. Muito mais simples do que eu pensava. Então, a raiz quadrada é uma raiz no formato de um quadrado. Não é isso que a gente vai fazer. Na verdade, a gente vai aprender a fazer os cálculos de raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, quinta, sexta, seja quaisquer que sejam essas raízes, a gente vai aprender a calcular a partir de agora, tá bom? Então, vamos lá. Radiciação de racionais. Então, para realizar a radiciação de frações, utilizaremos os mesmos conceitos que nós já aprendemos da potenciação. Vocês vão ver que a nossa aula vai ser bem tranquila, bem leve, porque a gente já fez uma aula que é de potenciação. E a radiciação é a operação inversa. Como eu tenho a adição e a subtração, então se eu somo 5, o contrário de adicionar 5 é subtrair 5. Como eu tenho a multiplicação e a divisão, o contrário de multiplicar por 5 é dividir por 5. Eu também tenho a radiciação sendo o contrário, a operação inversa da potenciação. Tá? Então isso vai ficar bem fácil. Então, considerando uma fração do tipo A sobre B, com B tem que ser diferente de zero. Sabe por que o B tem que ser diferente de zero? Vou escrever isso grandão, porque às vezes isso me assusta. Eu vejo pessoas fazendo essas contas e eu... Na verdade, às vezes eu até sofro um infarto, sabe? Nunca... Ó, presta atenção no que eu estou falando. Ó. Nunca... Estou escrevendo. Se pode... Nunca nós devemos dividir... Desculpa aqui que o pincel escapou. Nunca nós podemos fazer uma divisão por zero. Não tem jeito de você dividir para zero pessoa. Nunca se pode dividir por zero. Tá ok? Então, não existe divisão por zero. Isso é um dos pecados capitais da matemática. Então, por isso que o meu B tem que ser diferente de zero. Porque A sobre B, se meu B valer zero, não posso dividir por zero, tá? Muito bem, então, A sobre B, com B diferente de zero, eu posso achar a raiz de índice n. Então, a raiz quadrada dessa fração toda, de A sobre B, raiz enésima, ou seja, raiz n, é o quê? É a raiz do numerador, separadinha, bonitinho, então raiz de A, dividido pela raiz de B. Então, pela raiz do denominador. Quer um exemplo? Acabei de falar no início da aula que eu tenho um número, sei lá, 16
sobre 25. E eu quero achar a raiz... Deixa eu apagar isso aqui para não ficar atrapalhando para vocês. Eu quero fazer a raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 sobre 25. Isso aqui é a mesma coisa de fazer a raiz quadrada de 16 sobre a raiz quadrada de 25. Júlio, por que você colocou o 2 aí perto desse V da raiz? Porque eu posso colocar esse 2 ou não. A matemática convencionou que a gente não ia colocar porque a gente usa muito raiz quadrada. Ela falou assim, ó, para facilitar, a gente vai colocar em todas as raízes que tiver, a gente vai colocar o índice. Seja raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, raiz sétima. A quadrada não, que quando você não colocar, todo mundo tem que saber que é uma raiz quadrada, de índice 2 aqui, certo? Então você pode colocar esse 2 ou não, mas muito bem. Então isso significa que eu preciso, quando eu tiro raiz quadrada de 16, eu preciso pensar em um número que, multiplicado por ele mesmo, terá que dar 16. E aí vamos pensar comigo nos números inteiros, tá? 1 vezes 1 dá 1, não deu 16, então não é. 2 vezes 2 deu 4, não deu 16, então não é. 3 vezes 3 deu 9, não é 16, então não é. 4 vezes 4 deu 16. Então isso significa que a raiz quadrada de 16 é 4. Se eu pegar o 4 e multiplicar por 4 ou por ele mesmo, vai dar 16. Mesma coisa, mesmo conceito, mesmo exemplo, cabe aqui para mim no 25, ou raiz quadrada de 25. Quando eu pego a raiz quadrada de 25, eu preciso de um número que multiplicado por ele mesmo dará 25. Então vamos lá. 1 vezes 1 deu 1, não é. 2 vezes 2 deu 4, não é. 3 vezes 3 deu 9, não é. 4 vezes 4 deu 16, não é. 5 vezes 5 deu 25. Isso significa dizer que a raiz quadrada de 25 é o 5, tudo bem? Então, a raiz quadrada de um número é você pegar, descobrir o número que multiplicado por ele mesmo deu aquele número que está lá dentro da raiz, tá bom? E aqui eu coloquei a nomenclatura para vocês observarem e eu quero marcar com vocês aqui. Quando fazemos a operação de radiciação, temos a seguinte nomenclatura. Então, o radical é isso aqui. Opa, gente, eu não troquei. Estão me passando para trás aqui. Aí, agora acho que vai dar certo. Então, isso aqui tudo é o radical. Ok, Júlio. O ANM é o radical. Eu tenho também o radicando. O que é o radicando? O radicando é que você está tirando a raiz, que é esse vermelhinho aqui. Certo? Eu vou ter também, estou trocando a cor que eu estou ótimo, que é o expoente do radicando, que se tiver, às vezes, nesse caso que eu coloquei antes, ele estava elevado ao expoente 1, por isso que não tinha nada. Mas muitas das vezes ele pode ter. Ele vai ser o M e o N é o índice. Cadê? Aqui, ó. Fiz bem colorido para vocês entenderem. Então, essa nomenclatura eu tenho na minha radiciação aqui. Tem o radical, o radicando, o expoente do radicando e o índice aqui. Certo? Propriedades da radiciação. Vamos relembrar a relação entre uma potência e um radical. Considere uma potência de base A e expoente N. Algebricamente, A elevado a N é igual a vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A. Até eu chegar nesse N que eu coloquei aqui. Bacana. As potências com base A e expoente fracionário Mn podem ser convertidas em radical. Então, algebricamente, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Desculpa. Então, eu tenho A elevado a M sobre N. Isso aqui, deixa eu voltar isso aqui. Isso aqui, A elevado a M sobre N, eu posso escrever da seguinte forma. Então, eu estou elevando, é uma potenciação. Eu estou elevando agora a uma fração. Elevando a, sei lá, M sobre N. Então, quer dizer que o que está no numerador vai ficar dentro da raiz e a raiz vai ter o índice do denominador dessa fração. Nesse caso, 5 elevado a 2 sobre 3, quer dizer que é a raiz o quê? Cúbica, porque é a raiz do denominador. Então, raiz cúbica aqui. Cadê outra cor? Então, olha aqui, ó. Nossa, ficou muito estranho, espera aí. Erros de gravação, espera aí. Isso, vou trocar a cor, vou colocar cores mais claras. Então, ó, ficou o índice 3 aqui. E o índice 3, por que ele ficou a raiz quadrada de índice 3? A raiz cúbica, desculpa, com o índice 3. Porque nesse caso, aqui, o 3 é quem está no denominador. E aí, já quando eu olho para o numerador,
é o 2. Então, o índice dentro da raiz ficou o 2. Então, significa que é 5 elevado ao quadrado, raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Júlio, mas não existe uma raiz cúbica de 25? Tudo bem, eu só estou falando. Pode ser que ela não exista exata, mas ela vai existir, tá? Mas eu só estou dando um exemplo numericamente para vocês entenderem melhor, tá? Isso é muito importante porque vai facilitar muitos cálculos que a gente tem no nosso cotidiano. Então, se eu tenho uma potenciação, ou seja, eu tenho um número elevado a um expoente e esse expoente será uma fração, ou é uma fração, eu consigo levar para uma radiciação, ou seja, tirar uma raiz disso, tá ok? Vamos exercitar e fazer alguns exercícios. E aqui eu coloquei para a gente fazer junto, para a gente imaginar, mas já com a resposta. Observe para mim. Raiz quadrada de 25 sobre 36. Posso dividir em quê? Em raiz quadrada de 25, certo? Então a raiz estava no numerador e no denominador. O que eu fiz com a minha raiz quadrada? Eu peguei ela e dividi para o numerador e para o denominador separado, tá ok? Então a raiz quadrada de 25 sobre 36 é a raiz quadrada de 25 dividido pela raiz quadrada de 36. E aí você pensa comigo, Júlio, qual é a raiz quadrada de 25? 1 vezes 1 deu 1, não é? 2 vezes 2 deu 4, não é? 3 vezes 3 deu 9, não é? 4 vezes 4 deu 16, não é? 5 vezes 5 deu 25. Então, é o 5 aqui. Do 36, você faz o mesmo cálculo. 1 vezes 1 é 1, não. 2 vezes 2 é 4, não. 3 vezes 3 é 9, não. 4 vezes 4 é 16, não. 5 vezes 5 é 25, não. 6 vezes 6, 36. Cheguei no meu 36, então a resposta seria o 6. Mesma coisa aqui, mas perceba que eu tenho uma raiz cúbica. O que é a raiz cúbica? É multiplicar o número por ele? Não, é multiplicar ele por ele mais uma vez. Ou seja, multiplicar um número por ele 3 vezes. Então, raiz cúbica de 8 sobre 27. Simplifiquei e mostrei que é a raiz cúbica de 8 dividido pela raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 8, qual é o número que eu multiplico por ele 3 vezes que dá 8? O 2, porque 2 vezes 2 deu 4, vezes 2 de novo, ou seja, as 3 vezes deu 8. Raiz cúbica de 27, quanto que vale a minha raiz cúbica de 27 aqui? Vale 3, por quê? Porque 3 vezes 3 deu 9, duas vezes, e o 9 vezes 3 deu 27. Então, usei 3 vezes, por isso que tem esse 3 na raiz cúbica. 2/3 aqui. Ok. Escreva verdadeiro ou falso nas expressões aqui. A raiz quinta de 4 elevado ao quadrado pode ser escrita no formato de 4 elevado a 5 sobre 2. Vamos pensar? Aqui, ó, observe que quando eu mostrei para vocês, o índice da raiz está no denominador. O índice da raiz está no denominador aqui? Não. Poderia ser escrito assim, ó, 4 elevado ao quê? 2 sobre 5. Aí sim, estaria certo. Então, nesse caso, essa aqui está errada. Vou colocar um Fzinho aqui de falta. Muito bem. Aí, a raiz cúbica de 125 é 25, pois 5 elevado ao cubo é igual a 125? Sim, né? Se eu pegar 5 e multiplicar por 5, deu 25 duas vezes. Se é ao cubo, eu tenho que multiplicar o 5 três vezes. Então, 5 vezes 5 deu 25, vezes 5 deu 125. Então, essa aqui deu V de verdade, de verdadeiro. A raiz cúbica 17 elevado à quarta pode ser escrita como raiz de 17 elevado a 16, presta atenção, 17 elevado a 16, sobre o raiz de 17 elevado a 16, a raiz 12. Vamos pensar? Se eu tivesse voltado isso aqui, como é que ela ficaria? Ficaria 17, vamos mostrar geometricamente, elevado a quanto? Elevado a 16 sobre 12. E essa fração, 16 sobre 12, eu posso simplificar? Posso. E aí isso aqui fica como 17, 16 e 2 eu vou simplificar por 4, tá? Então vai ficar 4 em cima e 3 embaixo. Então quer dizer que eu posso escrever isso da forma 17 elevado a 4 sobre 3. Sim, então essa aqui seria verdadeiro. Olha aqui, a raiz de 12, esses dois pontos significa dividido, tá? Raiz de 12 dividido por 5 pode ser escrita como raiz de 12 vezes raiz de 15. Não, se eu tenho uma divisão aqui, é diferente da multiplicação. Então, isso aqui seria a falsa, certo? Pessoal, então, essa foi a nossa aula. Eu queria agradecer a participação de vocês. Grande abraço a todos e até a próxima aula.